Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós já passamos de um ano expondo Efésios. Eu não sei exatamente a data, está chegando, né? Acho que não atingiu um ano não, mas estamos perto aí de completar um ano na exposição de Efésios. Alguns de vocês podem estar cansados. Pastor, muda de texto, pastor, prega em outro lugar. Gente, Efésios é uma carta maravilhosa. É uma carta eclesiológica, é uma carta que ensina a igreja a ser igreja. E nós podemos perder o fio da revelação e da instrução do Senhor dada a nós aqui nesse texto. E eu quero dizer para vocês que vocês ainda estão no lucro comigo, porque eu vou gastar mais ou menos um ano. O Dr. Martin Lloyd Jones, em Londres, ele gastou 5 anos. Então eu estou indo mais rápido que ele, né? Mas que Deus nos abençoe, nos dê a graça de receber as instruções da palavra na nossa vida. Eu quero convidar você então a ler conosco nessa noite o texto que está no capítulo 6, versículos 1 a 4. Capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, a educação dos filhos hoje em dia tem sido muitas vezes terceirizada. Ou seja, são pais que na correria da vida, o pai trabalha, a mãe trabalha, não tem quem cuide das crianças. A primeira opção são os avós. Entregam para os avós, entregam para os tios, e muitas vezes a educação dessa criança não é dada pelos pais. O cuidado, a correção, o exemplo é dado por outros, à sua moda. Ou quem sabe é terceirizada para uma creche, onde a criança passa ali o dia todo. E é muito comum nas nossas famílias termos essas referências. Os educadores dos nossos filhos muitas vezes não são os pais, são terceiros. Quando pior ainda pode acontecer de o Estado tomar para si esse direito de educar os nossos filhos, e nós temos visto essas incursões no nosso país, onde o Estado muitas vezes quer ditar para você, família, pai e mãe, o que é que você deve fazer com seu filho. Ou muitas vezes, quem sabe, a escola. E nós temos visto escolas degeneradas, muitas vezes através de pessoas sem o segmento judaico-cristão, querendo dar vazões e razões de uma educação totalmente díspare à palavra de Deus. Ou quem sabe, nós terceirizamos isto e deixamos que outros adotem e adquiram sobre si o direito e o poder de falar o que é certo e errado aos nossos filhos. Biblicamente, cristamente falando, não existe isso. Quem são os responsáveis por educar os seus filhos, através da Bíblia, são os pais. A igreja não é a responsável, a igreja é uma colaboradora, a igreja é uma incentivadora, a igreja é uma educadora também, junto à família, mas a responsabilidade direta é dos pais. Se algum dia haveremos de prestar contas a Deus, e essa hipótese não é subjuntiva, é certeira, um dia haveremos de prestar contas a Deus, e as contas serão apresentadas pelos pais quanto à educação dos seus filhos. Deus não vai pedir conta para o Lula, Deus não vai pedir conta para nenhum outro presidente, Deus não vai pedir conta para o prefeito da sua cidade, Deus não vai pedir conta para os colaboradores da creche, Deus vai pedir conta para você, papai e mamãe, como foi que você cuidou dessa joia preciosa que eu deixei nas suas mãos? Como foi que você educou os seus filhos no caminho do Senhor? Quando nós, pais presbiterianos, agora falando mais para nós aqui, batizamos os nossos filhos, e nós cremos no batismo infantil, e quando nós assim o fazemos, os pais atestam diante de Deus a responsabilidade de ler a Bíblia com a criança desde a pequena infância, de orar com essa criança desde a pequena infância, de instruir essa criança no caminho do temor do Senhor desde a mais tenra idade, de dar ou mandar dar a ela a educação escolar devida, para que ela também no tempo próprio saiba ler a palavra e seja incentivada a conhecer a palavra. Há um juramento solene,
há uma entrega solene dos pais em relação aos seus filhos, a Deus, dizendo: eu me comprometo. E muitas vezes, no correr da vida, nas diversidades que existem, como dissemos, outros fazem isso. E nós pais, muitas vezes, colaboramos muito pouco na educação dos filhos. E, quiçá, especialmente, na educação cristã dos nossos filhos. Os nossos filhos serão crentes daqui a 10 anos? Vocês, especialmente, que têm crianças pequenas, podem garantir que eles serão pessoas tementes a Deus daqui 20 anos? Isso está nas suas mãos, papai. Isso está nas suas mãos, mamãe. Não permita que o Estado faça isso. Não permita que a creche faça isso. Não permita que poderes outros façam isso, mas assuma para si esse direito e esse poder. Voltando para Paulo, Paulo escreve essa carta, meus irmãos, lá pelo ido dos anos 61, 62, Paulo estava preso em Roma. Lá em Roma ele escreve mais outras cartas, junto com essa de Éfeso. Vão lembrar? São 5. Quem me ajuda? Carta aos Efésios, carta a Filipenses, carta a Colossenses, carta a Filemon, é um bilhete a um amigo, e uma carta que foi perdida por vias outras, e Deus assim o permitiu, a carta de Paulo à igreja de Laodiceia. 5 cartas, todas elas trazendo conhecimento, instrução e educação cristã de primeira linha ao povo de Deus naquela época, e pela sabedoria, soberania e provisão de Deus, essas cartas foram mantidas na Escritura Sagrada, reconhecidas como textos inspirados, e são para a igreja hoje também esse material de instrução e de orientação, e nós não podemos nos esquivar de conhecê-las. Paulo, quando escreve essa carta, meus irmãos, especialmente a carta aos Efésios, ele quer trazer a essa igreja o conhecimento do que é ser igreja. Interessante que Paulo não fica falando apenas da questão cultica, solene, litúrgica, mas Paulo trata a teologia, Paulo trata conhecimento de Deus, Paulo trata conhecimento do nosso pecado, Paulo trata conhecimento da nossa salvação, e a partir do capítulo 4 em especial, Paulo traz a nós o conhecimento de qual é o comportamento do crente a partir da sua salvação. Como é que nós vivemos? Então, Paulo está dando aqui instruções muito práticas. Particularmente, nós falamos sobre 4 tipos de andar, viver, que Paulo traz a nós nesse momento da parte prática da carta, a partir do capítulo 4. Do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 16, Paulo fala que nós devemos andar em unidade. E Deus nos proveu de dons, de forma tal que nós possamos viver em unidade como povo de Deus. Segunda coisa, Paulo fala em Efésios 4, de 17 a 5,17, como nós devemos andar em pureza. Não vivam mais como vocês viveram no passado, mas o comportamento é este. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem falava palavrão, deixe de falar palavra torpe. Não entristeça o espírito. E Paulo vai dando instruções de como devemos viver em pureza. Do capítulo 5, versículo 18, ao capítulo 6, versículo 9, e essa é a parte que nós estamos, Paulo fala como nós devemos viver em harmonia. Como marido e mulher vivem, a semelhança da relação Cristo-Igreja, como pais devem educar os seus filhos, como os patrões devem tratar os seus empregados, como os empregados devem circular na sua profissão em relação aos seus patrões, como viver e como andar em harmonia. E depois, numa última parte, do capítulo 6, verso 10 até o verso 24, Paulo encerra a carta ensinando-nos como andar em vitória. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra cósmica acontecendo, onde poderes tremendos e terríveis e horríveis lutam contra nós. Paulo chama eles de potestades, principados, poderes do mundo tenebroso. Não podemos perder isso de vista. E Paulo vai nos ensinar, daqui a alguns dias vamos refletir sobre isso, sobre esse andar em vitória. Mas hoje, particularmente, quero falar com a igreja sobre efeitos da plenitude do Espírito Santo na vida paterno-filial. Falamos que para você viver a vida cristã, em todas essas nuances que Paulo traz a nós aqui, pela força própria você não consegue. Não dá para ser crente apenas pela força bruta. Não dá para ser cristão apenas pela minha vontade, pela minha disposição pessoal. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou cheio de erros. Então eu preciso do quê?
da plenitude do Espírito Santo na minha vida, do poder do Espírito Santo agindo em mim. Eu falei, repito, ser cheio do Espírito Santo não é você ter mais do Espírito Santo, porque ele é todo, ele habita em você e ele todo habita em você, não tem como ter mais dele. Mas ser cheio do Espírito Santo significa ele ter mais de você, ele agir mais em sua vida, ele ocupar os espaços que, quem sabe, você segura e traz apenas para o seu domínio. Então, ser cheio do Espírito é Deus agir mais e estar mais pleno na sua vida, de modo tal que a presença e o poder de Deus sejam a sua vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vocês se lembram muito bem do texto, numa discussão com o apóstolo Pedro, ali no capítulo 2 de Atos, Paulo vai dizer: Pedro, nós não somos salvos mediante a lei. Pedro, nós somos salvos mediante a graça, e por isso Cristo morreu por nós, e esse Cristo que morreu por nós habita em nós, e portanto o viver que agora tem em mim, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então essa é uma realidade, meus irmãos, que só pode ser vivida, percebida, quando plenos do Espírito Santo. Quando nós somos de fato cheios do Espírito Santo, essa presença de Cristo não é apenas ideológica, não é apenas teológica, não é apenas um assentimento de que eu concordo com isso, mas essa presença de Cristo transborda através do meu ser, da minha vida, e eu tenho atos de bondade, de gentileza, de companhia, de companheirismo, de bons tratos, de perdão, de graça, de amor, de bondade. É Cristo vivendo em mim, mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo, senão sou eu vivendo em mim. E quando eu vivo em mim, quem aparece? O velho homem. Paulo diz aqui nessa carta, em outros momentos já falamos disso, nós temos duas naturezas. O não convertido a Cristo só tem uma, que é a natureza pecaminosa. Tudo que ele fizer é pecado, até os atos de bondade que ele possa fazer, socialmente olhando, para Deus são pecado. Mas o novo convertido, ou convertido a Cristo, ele tem a velha natureza pecaminosa, mas ele recebe agora uma nova natureza, ele tem um novo homem dentro de si. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, esse novo homem é quem aparece, é a vida de Cristo em nós. Mas se não cheios do Espírito, o velho homem mostra as suas garras, e o pecado muitas vezes é o que aparece na nossa vida. Então eu quero trabalhar esse tema conosco, irmãos, e propor apenas duas divisões ou subdivisões para que a gente possa olhar o texto. A primeira é que a plenitude do Espírito Santo produz filhos obedientes aos pais. Quem deve ser cheio do Espírito Santo? Pastor da sua igreja? Ah, isso é coisa de pastor. Isso é coisa de crente. E isso é coisa de todos nós. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, dizendo que cada um de nós devemos ser cheios do Espírito. Como dizia uma amiga nossa, já na glória com o Senhor, de mamando a caducando. Desde a criança pequena, ela precisa ser trabalhada de forma tal que Cristo seja a vida dela, ensinada, nutrida, discipulada, formatada pelos pais, de modo tal que ela aprenda desde a mais tenridade a viver os valores, princípios e verdades do Evangelho, até o mais elevado da nossa idade, 70, 80, 90. Todos nós somos chamados a viver uma vida cheia do Espírito. Então, plenitude do Espírito não é coisa de pastor. Plenitude do Espírito não é coisa de evangelista, não é coisa de missionário. Plenitude do Espírito é coisa de crente. E se nós não buscamos plenitude do Espírito, nós estamos transigindo em erro. Estamos transigindo em desobediência. Então, queridos, a plenitude do Espírito Santo produz filhos obedientes aos pais. O apóstolo Paulo deu aos crentes de Éfeso o princípio sobre quais são esses valores da vida do cristão, onde essa vida é estabelecida nele a partir do Espírito Santo. O princípio maior que Paulo traz a nós aqui está no versículo 18, você pode olhar de volta aí no capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, todos vocês, encham-se do Espírito Santo de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones, eu disse que ele gastou 5 anos pregando no texto aqui de Efésios, e ele vai dizer num dos seus comentários, que esta é a chave. E tudo que ele diz aí, ou daí em diante, é apenas uma ilustração de como a vida do cristão, ou da cristã, cheio do Espírito, é vivida em vários aspectos.
sede cheios do Espírito. Cheio do Espírito, bom marido. Cheio do Espírito, boa esposa. Cheio do Espírito, bom pai. Cheio do Espírito, bom filho. Cheio do Espírito, bom patrão. Cheio do Espírito, bom funcionário. Cheio do Espírito, guerreiro espiritual e vitorioso nas suas batalhas contra o pecado. Ser cheio do Espírito, portanto, como dissemos, não é você ter mais do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo encher mais a sua vida, dominar mais o seu ser e ocupar lacunas, espaços do seu viver diário. Um segundo princípio que Paulo traz para nós, meus irmãos, como base e pressuposto para essa vida vitoriosa, é que todos nós somos sujeitos uns aos outros. Olha o versículo 21 no capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros. Sujeição não é coisa de mulher para com seu marido. A gente pensa em submissão como um peso, um fardo terrível que a mulher carrega em relação ao marido. Submissão é sujeição de uns para com os outros. Eu preciso muitas vezes estar sujeito às observações da minha esposa, às orientações que ela percebe na vida pela sabedoria que Deus lhe dá, ou sujeitos a percepções que ela tem da palavra de Deus e me acatar, me colocar diante disso. Sujeição uns aos outros, diz o apóstolo Paulo. Sede sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, ser sujeitos uns aos outros é colocar-se como um cooperador do outro. Quando eu sou cooperador da minha mulher, da minha esposa ou dos meus filhos, eu estou me sujeitando às coisas que são pertinentes a eles ou a ela naquele momento. Então nós já passamos por essa explicação aqui da sujeição entre o casal, o que torna o casamento não um fardo pesado, desgastante, mas pelo contrário, uma vivência carregada de amor, de bondade, de proteção, de provisão, de afeto. O seu casamento é assim? Eu perguntei isso no outro dia. Será que pessoas lá de fora olham para o seu casamento e falam, eu queria ter um casamento igual àquele casal? Porque eles são pessoas diferentes, são especiais. Nessa perícope que Paulo traz a nós aqui do versículo 1 a 4, queridos, no capítulo 6, o apóstolo apresenta então uma nova faceta, onde os relacionamentos, untados pelo óleo santo, o Espírito Santo de Deus, se tornam macios e se tornam construtores. Em primeira monta, você pode perceber Paulo se dirigindo aos filhos. Versículo 1 a 3, Paulo fala com os filhos. A palavra filhos aqui, ela é genérica. Não estabelece um limite de idade muito específico, mas genericamente, desde as crianças mais tenras até os filhos, quem sabe, que moram às custas ou às expensas dos pais, mesmo em idade avançada. Filhos devem obediência aos pais. Vocês já ouviram aqui ali aquela expressão de alguém que disse, enquanto comer do meu feijão e pisar no meu chão, me deve satisfação. Filho pode ter 40 anos, mas se estiver debaixo do teto do pai e da mãe, tem que ser obediente aos pais. Isso, ou o contrário disso, é desobediência à palavra de Deus. Não é? Paulo vai dizer aqui então, no primeiro momento, obedecer aos nossos pais. No segundo momento, honra teu pai e tua mãe. Olhe só as colocações de Paulo para com os filhos. Meus irmãos, as cartas de Paulo, como já dissemos em outros momentos, elas eram lidas em reuniões das congregações. Lembra que a igreja naquele período não tinha um templo gostoso como o nosso. Como é que a igreja vivia? Nas casas. 15 pessoas ali reunidas naquela casa, mais 15 ou 20 naquela outra casa, mais 5 ou 6 em outra. A igreja era espalhada em pequenas comunidades, em casas, os cultos eram caseiros. Lá de vez em quando encontrava um local melhor, uma beira de praia, um meio do mato. Lá de vez em quando um local mais restrito, porque a perseguição já estava sobre eles. E lá de vez em quando a igreja se reunia em momentos maiores. Mas a vivência da igreja era caseira. E a palavra de Paulo, o ensino de Paulo, as cartas, não só dele, mas dos outros apóstolos, eram lidas nesses momentos. Onde está a carta de Paulo lá Odisseia? Foi para a casa do fulano que vai ser lido lá hoje. Onde está a carta de Paulo de Éfeso? Tem uma cópia conosco aqui, mas fizemos outra cópia e está na casa do irmão. E assim a igreja conhecia os ensinos apostólicos. E certamente nessa presença da igreja nos lares, havia ali também o quê? Filhos. Os filhos também
estavam ali recebendo da palavra de Deus. A palavra obedecei, que você tem aqui, lá no original grego, a palavra ripakuete. Diz alguma coisa para você? Não, né? Mas se você prestar atenção, diz akuo. O que é akuo? Você tem um ouvido acurado, né? Ou a igreja tem acústica, não é? Então, essa palavra akuo é ouvir. Rip, ou hipó, ou ripó, melhor dizendo, é uma preposição grega que acentua, ou que fortalece o ouvir. Então, é ouvir mais ainda, é ouvir com mais atenção. Então, a palavra ripakuete, aqui no texto, é ouça com atenção, ou atenda a palavra do seu pai, obedeça o que seu pai diz. Essa é a palavra traduzida aqui por obediência. Paulo, meus irmãos, ele tem uma mensagem direta e especialmente dirigida aqui então aos filhos, e essa mensagem é que eles devem ser obedientes. Filhos crentes precisam aprender o caminho da obediência. Filhos crentes precisam aprender como obedecer aos seus pais, porque filhos que aprendem a obedecer aos pais vão ser bons alunos na escola, vão ser bons funcionários depois quando adultos, vão ser bons maridos, boas esposas, porque aprenderam o princípio da sujeição, o princípio da obediência. Essa obediência, queridos, ela deve fluir não só do sentimento de amor, de gratidão, de estima pelos seus pais, embora essas motivações sejam muito importantes, mas essa obediência deve fluir também, especialmente porque eles são filhos do Rei, são filhos da graça, eles são filhos em Cristo Jesus, do mesmo Deus e Pai sobre nós. Então os filhos precisam aprender a obedecer os pais, não porque os pais tratam bem, mas porque Cristo os amou de tal maneira e lhes deu pais carinhosos. Porque Cristo os amou de tal maneira e deu para eles pais que provêem o sustento, o amparo, o ensino. Os filhos devem aprender a obedecer, não por causa dos pais, não por medo dos pais, mas por amor a Cristo. Quem é Cristo sobre essa criança? E eles vão aprender a obediência por causa de Jesus. Então os filhos devem entender, meus irmãos, que a obediência, ela deve ser justa. Paulo diz aqui, obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isto é justo. A obediência é justa, ao que a atitude correta do filho, então obedecer aos seus pais, deve ser de reconhecer, porque é o que o Senhor ordena. Deus deu a ordem, Deus ensinou-nos a ser obedientes aos pais, e assim nós fazemos por amor a Deus. O amor aos pais é secundário. 3 coisas que nos colocam nessa relação de prioridades. Qual é a coisa mais importante da vida de um crente? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é a segunda coisa mais importante da vida dos crentes? Amar o seu próximo como a ti mesmo. E qual é a terceira coisa importante da vida do crente? Amar a si mesmo. Então não sou eu o primeiro, é Deus o primeiro, o meu próximo, aí entra papai, mamãe e outros, pessoas da relação, e depois eu devo também me amar. Então os filhos devem compreender que aquilo que Deus ordena é justo, eles devem obedecer por amor a Deus e não por medo dos pais. O barulho lá fora está incomodando um pouquinho, né? Se precisar, aumenta o som aí, viu, pessoal? Eu só queria lembrar que no passado, e a gente ouve ainda isso aqui e ali, de alguns da nossa época, no meu tempo de criança, o meu pai às vezes nem falava, ele só olhava. E o olhar do meu pai era fuzilante, a gente sabia que tinha que obedecer. E às vezes as crianças aprendiam a obedecer o pai e a mãe por medo dos pais, porque a taca vinha depois, se não obedecesse. A cintada pegava, não é? E as crianças aprendiam a obedecer por medo e não porque Cristo é o Senhor da nossa vida e nos deu Pai tão carinhosos, tão amorosos e tão bondosos nessa relação. Honrar pai e mãe, é o que Paulo diz aqui na sequência, vai além de uma simples obediência. Honrar pai e mãe diz sobre a atitude interna do filho. O amor que esse filho tem, a ternura que esse filho tem para com os seus pais, isso traduz então aqui esse requerimento de honrar pai e mãe. Alinhavada a esse mandamento, meus irmãos, está uma dupla e gloriosa promessa do Senhor. Olha só o que Paulo diz aqui. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Versículo 3.
para que tudo te vá bem. Então, ensine os seus filhos a honrar seus pais, para que tudo vá bem na vida deles. Deus trabalha a ordem, o cuidado, a harmonia, a proteção, o amparo, o crescimento, o desenvolvimento na vida desses filhos que aprendem a honrar pai e mães. Existe um anjo da guarda, protetor das crianças? Existem anjos que cuidam do povo de Deus. Não especificamente anjo A para a criança A, anjo B para a criança B, mas existe anjos de Deus que cuidam daqueles que hão de herdar a salvação. E Deus usa o poder e a força, a sabedoria e o serviço desses anjos para também proteger as crianças, para também abençoar os nossos filhos. Mas para que tudo te vá bem, os filhos precisam aprender, obedecer e honrar os pais. É isso que Paulo nos ensina aqui. Para que te vá bem. Qual é a segunda promessa? Para que você tenha uma vida prolongada sobre a terra. A promessa de Deus é essa: filhos que amam os pais, filhos que honram os pais, filhos que obedecem os pais, via de regra, não serão ceifados na juventude. Pode acontecer, Deus é soberano, tem os caminhos soberanos dele para a vida de cada um, mas via de regra, filhos tementes a Deus, filhos que honram e amam os seus pais, filhos que aprenderam a obediência por causa de Cristo e não por medo da cinta, esses filhos, diz a palavra, eles podem ter vida longa sobre a terra. Filhos presentes aqui, não vou citar nome, né? Mas filhos presentes aqui, sejam obedientes aos seus pais. Para isso, busquem uma vida cheia do Espírito. Comece a orar desde a sua tenra idade. Senhor, enche a minha vida do teu Espírito, eu quero ser uma pessoa moldada pela tua palavra. Senhor, enche o meu coração do teu Espírito, eu quero ser uma pessoa que ande realmente de acordo com os teus ensinos. E ricos dividendos, ricas heranças serão colhidas certamente na sua vida. Criança, adolescente, jovem, que aprender o caminho da plenitude do Espírito, da obediência e da honradez para com seus pais. Segundo momento aqui da nossa reflexão, a plenitude do Espírito Santo produz pais responsáveis e amorosos. Então, enquanto os filhos aprendem a obedecer por amor a Cristo, reconhecendo o valor e o amor dos seus pais, um pai e uma mãe cheio do Espírito Santo vai ser um pai e uma mãe que sabe cuidar dos filhos, que sabe proteger os filhos, que sabe orientar os filhos. Muitas vezes precisa de disciplina, e muitas vezes a disciplina pode ser limites colocados na vida do filho. Vai ficar sentadinho no cantinho aqui durante 15 minutos, para você pensar no que você fez. Não é? Hoje a lei da palmada assusta muita gente, né? Mas a Escritura nos ensina que os pais precisam ter disciplina sobre os filhos. Não precisa espancar os filhos. Aliás, é contra a Escritura essa atitude. Mas os pais precisam muitas vezes usar de disciplinas, usar de corretivos na vida dos filhos. Paulo, meus irmãos, aqui ele se dirige então agora aos pais especificamente, versículo 4, e vós pais, cheios do Espírito Santo, não provoquem os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, assim como o dever dos esposos não é enfatizado em detrimento do dever das esposas, aqui também a admoestação dirigida aos pais segue muito de perto a orientação dirigida aos filhos. Enquanto os filhos aprendem a obediência por causa do Senhor, os pais também aprendem a cuidar bem dos seus filhos, a orientar bem os seus filhos, a tratá-los com brandura, a tratá-los com afeto, a tratá-los com discernimento, mesmo que com uma disciplina firme, mas aprendem a fazer isso por causa do Senhor e no modelo do Senhor. Na cultura dominante, lá na época bíblica, o pai não podia apenas castigar o filho, mas era dado ainda mais direitos ao pai. O pai poderia muitas vezes vender o seu filho como escravo. Então, o moleque rebelde, desculpa a expressão moleque rebelde, né? Mas aquele adolescente tinhoso de 13, 14, 15 anos, que só dá dor de cabeça para os pais, lá naquela cultura, o pai podia pegar o filho, achar um mercador, falar, leva esse moleque embora aqui, paga aí 30 moedas de prata e eu estou feliz. Né? Os pais podiam, naquela cultura, até vender os seus filhos, e pior, em algumas culturas da época passada, os pais podiam até mesmo matar os seus filhos. Isso assusta, mas era a realidade com a qual Paulo estava tratando.
É a cultura no meio da qual a igreja estava inserida naquela época. E Paulo agora está dizendo para a igreja, gente, mudou. Agora não é mais assim. Não é mais a paulada, não é mais vendendo, não é mais matando, mas pai, cuidem dos seus filhos. Pais, eduquem os seus filhos. Pais, ensinem os seus filhos, de tal maneira que eles aprendam a amar ao Senhor Jesus, acima de tudo, aprendam a obediência, a honradez e aprendam a ser homens e mulheres de bem. Paulo ensina aqui, meus irmãos, então, que o cristão, ele precisa imitar o modelo de Deus. Deus não é aquele aterrador que anda matando e destruindo todo mundo, embora Deus tenha o poder de fazer isso, se assim Ele quiser. E Deus fez isso na história e faz isso ainda hoje, não é? Mas Deus é um Deus perdoador e bondoso, particularmente para o seu povo. Deus é aquele que busca estender o seu amor cada dia, e os pais devem seguir o padrão de Deus. Olha comigo rapidamente então o versículo 4 aí mais uma vez, a primeira parte. Não provoqueis vossos filhos a ira. Olhe também Colossenses 4:21, um pouquinho na frente, se você puder, Colossenses 4:21, Paulo diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados com a vida, para que eles não fiquem desanimados com os estudos na escola, para que eles não fiquem desanimados com a vida de obediência, para que eles não fiquem desanimados com o temor do Senhor. Não irritem os vossos filhos, não provoquem os vossos filhos à ira, diz Paulo. Então, meus irmãos, os pais podem levar os filhos à ira, ao desânimo, de muitas maneiras. Dá para a gente trabalhar aqui um leque muito grande de opções, mas eu quero apenas trazer aqui algumas possíveis colocações para a gente compreender melhor. Uma criança, ela possui uma personalidade frágil. A gente sabe que a criança está ainda em formação de personalidade e de caráter, e ela então uma estrutura moldável. Para você colocar um adulto e corrigir os males e os defeitos da vida dele, a gente sabe que nós temos aí diversos tipos de sistemas prisionais, e o sistema prisional não consegue corrigir um adulto, porque ele já está moldado, lacrado, fechado naquela dureza de coração, naquela brutalidade própria de um homem pecaminoso. Uma criança é mais fácil, ela é uma matéria-prima muito mais fácil de ser moldada, né? Então os pais não podem abusar da sua autoridade sobre os filhos, usando de ironia, de ridicularização. Ah, moleque, você não presta, sabia que você não ia dar em nada, e não sei o quê. E tem pais que tratam assim os filhos. Isso, para uma personalidade em formação, é doentio. Vai formar uma criança sem autoestima, vai formar uma criança, um adolescente rebelde. Pais, não tratem assim os seus filhos. Tratem-nos com amor, com bondade, com brandura. Há pais que provocam a ira de seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Pai, cheguei da escola, olha, tirei 8,5 na prova. Você devia ter tirado 10, seu moleque. Devia honrar o filho, devia parabenizar o filho, e quem sabe ajudar o filho a perceber onde ele errou, ajudá-lo, corrigir melhor, ajudá-lo a estudar mais, mas não criticar, não derrubar esse avanço do filho, esse contentamento com a conquista pessoal que ele já tinha tido até ali. Mas muitos pais, à semelhança desse caso citado, fazem um desprezo na vida dos filhos em outras coisas. Há pais, meus irmãos, que podem provocar a ira dos filhos também, por não reconhecer a diferença entre eles, esquecendo-se que cada filho é um universo diferente. Lá em casa nós tivemos a coragem de ter 4. Quem quiser seguir meu exemplo, manda bala, pode ter filhos que é bênção do Senhor, né? Mas cada um deles é diferente. Cada um deles tem uma forma de pensar, de agir, de entender. Eles não são robôs, eles não são, como dizemos, brincando aí, um caminhão de japonês, tudo igual. Né? Cada um é diferente, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua forma de interagir com a vida, e o pai e a mãe precisam saber disso, para saber cuidar dos filhos na sua individualidade, na sua personalidade. Há pais, meus irmãos, que provocam também os seus filhos a ira, tratando-os com um silêncio gélido, com uma profunda falta de diálogo. Menino, fica quieto. E a criança não pode falar um A. É aquilo que eu falei antes, né? Na geração, quem sabe de 2, 3 atrás aí, a criança não podia falar um A. O pai olhava torto, a criança se tremia toda.
porque o pai era terrível. O pai ia castigar o filho depois, porque entrou numa conversa no meio de adultos. Você pode ensinar a criança quanto a essa questão de uma outra forma, sem oprimi-la, sem sujeitá-la, sem dominar sobre ela. Você pode instruir a criança de uma maneira mais delicada. Pais que não têm diálogo com os filhos vão produzir marginais. Por isso, meus amigos, irmãos, converse com seus filhos. Converse sobre tudo. Lembra do texto lá de Deuteronômio capítulo 6? Quando é que você deve conversar com seu filho? Façam isso andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ao sair, ao entrar. Façam isso o tempo todo. Vá para a escola com seu filho, de mão dada, ande com ele, ao invés de ir de carro, ande aí 4, 5 quadras, 6 ou 10, vá conversando com seu filho, vá mostrando para ele coisas. Filho, isso aqui é uma árvore, isso aqui é um jequitibá, filho, isso aqui é uma espinheira brava, filho, e vai ensinando a vida para o seu filho. É no diálogo, é na conversa que o filho vai aprender e reter aprendizados. Os pais podem provocar a ira nos filhos por meio de palavras ásperas, por meio de agressão física. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios: pais, não retire a vara dos seus filhos. Ou seja, use a disciplina. Mas o mesmo texto vai dizer: não se exceda ao ponto de matá-los. Eu conheci a história de um rapaz, quando eu era ainda na idade primária, meus 8, 10, 12 anos, que o pai dele o amarrava em casa com uma corrente de bicicleta. O moleque era terrível. Morreu assassinado dentro de uma cadeia anos à frente. Mas o pai tratou a criança como um animal a vida toda. Pais, tratem os seus filhos com brandura. Mesmo que haja necessidade de um castigo, de uma disciplina, de colocá-lo sentadinho ali, faça isso com amor, faça isso com brandura. O Paulo reforça aqui, meus irmãos, atitudes positivas que os pais devem ter em relação aos seus filhos. O que ele diz aí no versículo 4 ainda? Além de não provocá-los a ira, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aqui nós temos 4 observações que o reverendo Hernandes nos ajuda no seu comentário aos Efésios. E a primeira delas é: os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Criai-os. É a expressão que o Hernandes levanta aqui para a gente perceber. Criai-os. Alimento, provisão de roupa, provisão de saúde, provisão de escola, provisão de companhia, provisão de segurança. Criem fisicamente os seus filhos. A palavra grega que temos aqui é ektrefete. A palavrinha criar é a mesma palavrinha nutrir ou alimentar. Tem a ver com a vida física da criança. É a mesma palavra que vai aparecer lá no capítulo 5, no capítulo 4, versículo 29, se você observar aí, no capítulo 4, versículo 29, Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação, para construção, para nutrição, para alimentação sadia. Não é? É o que Paulo nos coloca lá, é a mesma palavra. O Calvino, o grande teólogo reformador lá do passado, ele dizia que essa expressão pode ser traduzida como: sejam acalentados com afeição, cuidem dos seus filhos com afeto, não sejam brutos, duros, estúpidos com seus filhos, mas criem-nos com afeto, com cortesia, com generosidade. O Dr. William Hendrickson, também comentando o mesmo texto, ele traduz aqui por: tratai deles com brandura. Mas tem pais que tiram o bran e só trabalha com a dura. Né? É palavra dura, é ações, é formações duras. Trate-os com branduras. Eles são matérias-primas maleáveis. Você vai prejudicá-los ou você vai construí-los. Dever dos pais. Segunda coisa, queridos meus irmãos, que o reverendo Hernandes levanta aqui, é que os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. De novo, disciplina não é só castigo. Disciplina é norma de conduta. Não é? Qual é a disciplina do exército? É dando chinelada nos soldados o tempo todo? Não, é ensinando regras. Comportamento é assim, 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 soldado. E daí por diante, o soldado tem que aprender o caminho da obediência.
não é? Então, quando Paulo fala aqui sobre disciplina, não pensem na chicotada, não pensem no maltrato, não pensem num filho sendo explorado pelos pais, mas disciplina significa ensinar o caminho, dar orientações seguras. Se preciso for, a disciplina pode vir no sentido pessoal, físico também, para ajudar essa criança. A palavrinha que Paulo usa aqui é a palavrinha paideia, e ela é vertida para nós aqui no português como disciplina, e ela tem o sentido de um treinamento. Você pode treinar o seu cãozinho. Há uns anos atrás, eu ganhei de um colega policial aqui da região um Bull Terrier, uma cadela linda, e brava, furiosa, né? Essa raça é terrível. E eu fui para a internet saber como é que eu treino uma Bull Terrier. Eu não consegui, infelizmente ela acabou fugindo, perdi minha cadela. Mas fazer o quê, né? Mas você pode treinar um animal bruto e bravo. Você pode também treinar o seu filho, que é uma criança dócil. Você pode ensiná-lo em comportamentos através de docilidade. Então, essa palavra aqui é treinamento por meio de disciplina, de regras, de conduta. Isso pode, isso não pode. Não, você é novo ainda para celular. Tem pais que soltam o celular na vida da criança com 6 meses, com 1 ano. Estão matando os seus filhos. Não façam isso. Deixe para dar o celular para ele quando ele estiver com seus 12. Vai ensinando regras, vai ensinando comportamentos. Mas assim como os nossos pais no passado deram a televisão como babá, hoje nós damos um iPhone como babá para os nossos filhos. Estão errando, estão pecando contra os seus filhos. A disciplina, meus irmãos, se dá por meio de regras, de normas, de recompensas e, se necessário for, de castigo também. O que a Escritura nos ensina com muita fartura. Temos muitos textos que nos balizam sobre isso. Só pode disciplinar, só pode fazer um discípulo. A palavra disciplinar tem algo a ver com discipular. Só pode fazer um discípulo quem tem domínio próprio, quem sabe se comportar, quem sabe viver de maneira correta. Então ele vai poder ensinar, orientar, discipular, disciplinar os seus filhos. Dr. Russell Shedd, ele dizia que a palavra paideia, aqui na tradução por disciplina, em grego ela representa um treinamento que produz uma relação automática no filho, de modo que quando o pai chama, não precisa ficar gritando com o filho. Outro dia, vamos falar baixo aqui, que o povo pode escutar, né? Eu estava ali no Extra, fazendo uma pequena comprinha, e tinha uma mãe aos berros, com uma criança de uns 6 aninhos de idade. No pátio de um supermercado. Se fosse lá dentro do seu quarto, que só você ou sua criança escuta, e mesmo assim não é cabível, mas publicamente, tratando de forma desprezível a criança. Pais, tratem os filhos com disciplina, mas de modo tal que é lá em casa que você ensina. Quando acontecer lá no mercado uma situação, você apenas fala. E o filho vai aprender, porque ele sabe o caminho da obediência. Terceira coisa que o doutor Hernandes diz aqui, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra e da palavra de Deus. Ele coloca aqui, criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Na admoestação. A palavra admoestação aqui que Paulo usa é a palavra nutecia, vertida aqui para o português para nós como admoestação, e ela quer dizer uma educação verbal. Então os pais precisam aprender a conversar e a educar os seus filhos através de um diálogo sadio. Como dissemos, existe o caminho da disciplina, mas muito mais que a disciplina, conversa, orientação e sabedoria para ensinar os filhos. Citando aqui de novo o Dr. Russell Shedd, ele diz que a palavra nutecia, que é essa palavra citada aqui no grego, quer dizer que os filhos devem ser instruídos desde pequeninos para aprender a distinguir o que é certo e o que é errado. Quando é que começa a educar a criança? Depois dos 7? Não, quando saiu da barriguinha da mamãe. Já precisa começar a conversar com a criança e assim ir ensinando dia a dia através de uma conversa, porque a criança vai assimilar e ela vai crescer nesse conhecimento de obediência. Quarta e última coisa que o reverendo Hernandes levanta, irmãos, é que os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Criais na demonstração de quem? Do Senhor. Não é no ensino de Piaget, não é no ensino de Foucault, não é no ensino de sei lá quem. É no ensino do Senhor.
É na palavra do Senhor. Então a expressão do Senhor aqui, ela revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado, não é a família terceirizada, não é a escola, não é a creche, mas são os pais que ensinam os filhos o amor do Senhor. Sob a economia divina, ou sob a escalada de economia de valores divinos, os filhos pertencem antes e acima de tudo aos pais. Filho não é propriedade da escola, filho não é propriedade do Estado, filho é propriedade dos pais. Eles são herança do Senhor para os pais. Então os pais são os primeiros responsáveis por esse fato. A preocupação básica, meus irmãos, dos pais cristãos, não é que os seus filhos se submetam apenas a eles, mas como dissemos lá no começo, que eles aprendam a obedecer os pais, a honrar os pais, a amar os pais, por causa do Senhor. Termino aqui. Pais cheios do Espírito Santo criarão filhos sob a disciplina, sob a administração do Senhor, que certamente serão seguidas de um nobre exemplo de vida. Os pais são o espelho dos filhos. Pais fazem, filhos fazem. Pais se comportam bem, filhos se comportam bem. Pais falam palavrão, filhos vão falar palavrão. Pais são desonestos, filhos aprenderão por espelho. Então, os crentes precisam ser modelos, cheios do Espírito Santo, de modo tal que os filhos copiem deles esse modelo de relação com Deus. Qual foi a pergunta introdutória que eu fiz para a igreja no domingo passado? Você conhece alguém que tem um casamento tão bonito, tão maravilhoso, que você poderia dizer, eu quero ter um casamento igual o dele ou dela? Lembra disso? Nesse momento, queridos, eu queria adaptar essa mesma pergunta à sua situação. Você conhece uma família na qual, pela beleza da ternura, de um relacionamento afetuoso entre pais e filhos, se torna invejável para você? Eu queria ter uma família e educar os meus filhos assim como aquela família fez com os filhos deles. Mas nós não podemos apenas copiar o modelo do outro. Cada um de nós, como crentes, precisamos agir de tal modo, crescer de tal modo, nos encher de tal maneira do Espírito Santo, que nós nos tornemos um modelo cobiçado por outros. Uma família cheia do Espírito Santo, ela pode sim ser esse modelo. Criar os filhos e terem filhos obedientes ao Senhor. Diga para você mesmo, eu quero ser essa família. Eu quero ser esse pai, eu quero ser essa mãe. Filhos, digam para você mesmo, eu quero ser esse filho que ame os pais, que obedeça os pais, que honre os pais, por causa de Jesus. Deus te abençoe.